Boa noite, gente. Uma derrota do Palmeiras, um Palmeiras que não está conseguindo ter aquele entrosamento todo que é esperado. O Facundo Torres jogou hoje, né? Estreou pelo Palmeiras com um gol importante, mas parece muito que o Palmeiras está tendo as mesmas dificuldades do ano passado, né? Na criação das jogadas. Felipe, boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal de casa. O Palmeiras tem oscilado, né? Bastante. Já no jogo do Santos também. O Palmeiras oscilou no primeiro tempo, saiu perdendo, né? Conseguiu a virada no finalzinho do jogo. E no jogo de hoje também oscilou bastante, né? O Palmeiras ele necessita muito do Estevão, então é um time muito desequilibrado ainda. O Palmeiras ele precisa equilibrar, né? Para ser aquele time que sempre foi, né? Um time competitivo, um time que é organizado defensivamente e que consegue sair nas transições muito rápido. E isso sempre foi uma tônica do Palmeiras, né? O Novo Horizontino surpreendeu hoje, né, com essa vitória de virada. Então, o Palmeiras ele precisa voltar para o trilho, né? Mas é início de temporada, a gente entende também, os jogadores ainda estão com a perna pesada, o Abel ele mexe muito no seu time ainda e ele dá muitos minutos para os jogadores ainda, porque é pré-temporada, né? Acaba que você mexe no seu time com o campeonato rolando e isso dificulta um pouquinho também as escolhas do Abel, né? Então o Palmeiras, eu acredito que ele vai, já na próxima rodada, botar sua força máxima e aí sim a gente começa a ver uma cara do Palmeiras que ainda é muito desequilibrado. Alex, boa noite para você. O Palmeiras está tendo essa dificuldade. O que você acha que faltou hoje para o Palmeiras conseguir consolidar a vitória? Boa noite, Gé. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que está em casa. O Palmeiras, esse é o Palmeiras. Lógico que ele pode jogar melhor do que ele jogou. E ao mesmo tempo o Novo Horizontino fez o melhor jogo dele no campeonato. Dificultou bastante e terminou. O segundo tempo foi melhor do que o Palmeiras nesse sentido e por isso acabou conseguindo virar o jogo. Esse Palmeiras é um time tão competitivo, mesmo que não jogue bem, que fazia, se eu não me engano, 42 ou 49 jogos que ele não perdia na fase de grupos no Paulistão. Desde a última derrota tinha sido em 2021. Então é um time que sabe vencer mesmo não brilhando, né? É lógico que o Estevão, ele traz algo que é na individualidade, ele não tem nada a ver com aquela parte coletiva, de um jogo que os jogadores conseguem se associar, vamos dizer assim. Ele vai pelo talento dele e o Palmeiras tira muito bem proveito disso. O Facundo Torres, ele tem características boas para fazer isso. Fez o gol na jogada do Mike pelo lado direito, que é o principal lado do Palmeiras, né? O Facundo jogou no lugar do Estevão, né? Mas ao mesmo tempo, hoje o Palmeiras, você vê uma criatividade naquela questão de estar no lugar certo, de fazer uma boa tabela, de ter essa inspiração coletiva, de algo que a gente vai poder falar de um ou outro time, tipo o Flamengo, que voltou conseguindo fazer isso e desempenhar isso dessa forma. Os jogadores são diferentes, o clube é diferente, mas o Palmeiras tem jogadores com essa qualidade para, de repente, fazer um jogo associativo um pouco melhor, um pouco mais criativo e acaba terminando, quando não tem o Estevão, acaba terminando muito, se não é numa transição, numa roubada de bola, acaba indo mais num cruzamento. Muito daquilo que é o Palmeiras, mesmo sendo início de temporada, tem um pouco da característica que né, Felipe? A gente não vê um Palmeiras, parece que tão diferente. O Palmeiras, ele sempre foi um time muito competitivo e acreditava sempre na última bola, no que pode vir a acontecer dentro da partida, mas sempre muito organizado defensivamente, né? E o Estevão é o diferencial técnico. E quando o Estevão não joga, o Veiga jogou hoje, né? Mas quando o Estevão não joga, falta alguma coisa para o Palmeiras, até pelo lado direito ali, que é o lado onde o Estevão joga. Tá certo que o Facundo estreou fazendo gol, eu acho importante para a confiança também, mas o Abel mexeu muito no time hoje, né? Sim, o time estava mexido. Mexido o time hoje. Não é esse time que a gente vai se acostumar a ver no Palmeiras durante a temporada, mas como eu falei, pré-temporada, precisa controlar a carga, precisa controlar algumas coisas também por conta da temporada que vai ser longa, né? Por conta de lesões e tudo. Mas o Palmeiras, já na última rodada, a gente tem que voltar no Santos, que foi um clássico, mas ganhou na última bola, praticamente. E hoje perdeu para o Novo Horizontino, que é um time organizado, Sim. Um time que tem muita qualidade também, se reforçou do ano passado, quase subiu, né? Ficou ali na última rodada para subir.
com o seu treinador, o Eduardo Batista também, que já está há bastante tempo também, tipo o Fazendo Abel, um né? excelente trabalho lá. Tipo o Abel no Palmeiras, é o Eduardo Batista no Novo Horizontino, então conhece muito seu elenco, que conseguiu uma belíssima vitória, né? O Novo Horizontino era um dos últimos do campeonato e agora consegue andar dentro da competição, uma vitória importantíssima sobre um grande rival, né? A gente vai vendo aí os gols da partida, né? O gol do Facundo pelo Palmeiras, né? E depois o Robson fez o gol do Novo Horizontino. E deixa eu pegar o outro gol aqui também de quem foi, para passar. Os dois gols foram do Robson? O Pablo Diego e o Robson fizeram os gols do Novo Diego de Horizontino. Aí, ó, pênalti. Pablo Diego de pênalti. Depois o Robson vai virar a partida para o Novo Horizontino. Mas é o contexto de início de temporada, né? Trazendo aqui o time, né, do pra frente pelo menos do Palmeiras, tinha o Aníbal Moreno de volante, com a dupla com o Alan, que é um menino Bom jogador. aí o Facundo, Rafael Veiga, Rômulo, que também está tentando buscar espaço, né? O Rômulo ele foi uma contratação que despontou no Campeonato Paulista do ano passado. No Novo Horizontino. No Novo Horizontino, destaque no Novo Horizontino. Ele é contratado pelo desempenho que ele tem no Campeonato Paulista ano passado, sofre para conseguir, né, ser uma das primeiras opções do Abel. Na verdade, ele perde bastante espaço no Palmeiras, né? O Abel chegou a falar um pouco que ele não estava pronto ainda para encaixar no time do Palmeiras no ano passado. Agora recebe de novo essa oportunidade no Campeonato Estadual. E na frente, Flaco Lopes, né? Depois entrou o Thales na segunda etapa, aí os jogadores, né? O Abel foi mexendo na segunda etapa. Acho que faz parte do início da temporada fazer essa mexida no time. Mas, ao mesmo tempo, acho que o time custa um pouquinho mais para buscar aquele entrosamento que está faltando. Eu acho que tem faltado isso nessa troca de passe mais envolvente do Palmeiras desde o ano passado. O Palmeiras sempre foi uma equipe muito objetiva, né? Muito vertical, buscar o gol. A gente sabe disso. Não é aquele time que segura a posse. Mas muitos erros de passe nesse início de temporada do Palmeiras. E hoje ele sofreu também um pouco na questão das transições por causa de começo de ano. Você erra, às vezes, um pouco mais. Apesar de ele ter finalizado mais vezes do que o Novo Horizontino. Teve mais posse de bola no jogo todo, se você for olhar. Só que ele também acabou sofrendo e início de temporada a gente sabe bem que qualquer erro você paga às vezes um pouco mais caro porque te falta às vezes perna para você acertar lá e depois você tem que fazer um jogo de transição. Você faz um jogo de transição com o Novo Horizontino, eu não sei exatamente quantos dias o Novo Horizontino treinou, mas ele está buscando a primeira vitória. Um time que é organizado, tem bons jogadores, assim, cascudos, né? E nesse sentido traz coragem para jogar fora de casa com o Palmeiras, mesmo sendo na Arena Barueri, que é uma pena que não lota, né? O palmeirense não consegue encher o estádio ali, eles não conseguem ter o mesmo rendimento. Não sente em casa, né? Não tem o mesmo aproveitamento. Naturalmente, o Abel não é nem um pouco feliz de jogar aí. Mas foi um jogo competitivo, que encontrou um adversário assim, você pode ver que finalizações tiveram importante para o Palmeiras, também que poderia ter feito um placar, às vezes, um pouco antes do que o Novo Horizontino, mas o resultado final acho que não diz do que é o Palmeiras, não define nada do que é o Palmeiras, só diz que esse jogo realmente, eu acho que o Palmeiras encontrou dificuldades, que é importante você sempre estar refletindo em cima disso, porque daqui a pouco vão vir adversários mais difíceis, cada vez mais. Sim. Cada vez melhores fisicamente e você vai ter que se encontrar com os jogadores que você tem. A nossa análise sempre leva em consideração que é o início da temporada e que o Palmeiras não estava com uma equipe titular, uma equipe mexida. Mas acho que aparece muito nesse Palmeiras aí, desse início de temporada, alguns problemas que já existiam no ano passado. Talvez isso que preocupe o torcedor. E é um Palmeiras que está indo ao mercado em busca de meia, né, do meia armador. Porque provavelmente na comissão técnica também tem essa sensação. Está faltando criação. Claro, hoje você tem o Rafael Veiga, que é o meio de criação dessa equipe, desse time, né? E que fez grandes temporadas, né? O Rafael Veiga, ele é uma das referências dentro do time, mas só que o Felipe Anderson foi contratado para isso também, né? Verdade. É uma das contratações do ano passado, uma das melhores contratações do ano passado, que ainda não conseguiu desempenhar o futebol que a gente já conhece. E isso acaba dificultando também algumas coisas e parte muito, a gente é repetitivo, logicamente, mas a gente vai falar do Estevão, né? O Estevão é um diferencial desse time, faz esse time andar. O Maurício também vai muito bem, que também hoje não jogou. E eu vou chamar a atenção para o Benedetti, que é de 18 anos, mais um zagueiro que o Palmeiras estava conseguindo botar para jogar. Ano passado eu fiz alguns jogos dele no Sub-20, até no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Muito bom zagueiro, que agora o Palmeiras também tá botando para jogar e
tentando fazer o que Mais já um, fez né? com mais um aí, né? Então é isso, o Palmeiras, agora, esse início de temporada, o Abel ele vai mesclar, vai dar minutos para muitos jogadores, mas vai chegar um certo momento que ele vai precisar jogar com os melhores, porque os melhores precisam ter tempo de jogo, precisam ter ritmo de jogo, e ele precisa achar o melhor conjunto para o Palmeiras, que daqui ali já vai começar a fase final do Campeonato Paulista, vai começar também a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, que esse ano começa mais cedo. Então, ele precisa achar o mais rápido. Né? E teve uma parte de imposição física no segundo tempo, que até esse segundo gol que sai foi de um lateral. Ele sai aqui do lado direito defensivo do Palmeiras, ela roda lá para o lado esquerdo, ela acaba chegando sendo cruzada. Você pode ver que o Mike e o Aníbal, eles chegam mais trotando. Pode ser que ele já está Então, o Novo Horizontino começou a pré-temporada no dia 27 de dezembro. Porque a Série B próximo. acaba antes. Mas 10 começava dias. antes, né? Começa antes do Palmeiras. Mas são 10 Isso dias impacta antes. na Então, preparação física. teve algo no segundo tempo, assim, dessa parte física, que te atrapalha na construção e, naturalmente, desorganiza algo para essa parte defensiva também. A ver... E o Novo Horizontino, desculpa, Jéssica, o Novo Horizontino ele não tem essa quantidade de jogadores que o Palmeiras tem para rodar. Então, os jogadores mesmo que vão disputar a temporada já estão jogando já desde o início, e o Novo Horizontino precisa fazer a pontuação até pensando em não cair, né? Até pensando em classificar, obviamente, mas não cair. Então, já bota a sua força máxima desde o início. E chega na terceira, na quarta, na quinta rodada, os jogadores já estão mais leves, já conseguem fazer movimentos mais leves, né, dentro do campo. E isso faz diferença, a gente sabe que faz diferença. E a pré-temporada para o Novo Horizontino já acabou, para o Palmeiras está acabando agora. E isso faz diferença. Mas acho que a grande questão desse início de temporada é ter a consciência para fazer a avaliação correta em relação ao que o Palmeiras ou qualquer time tem desempenhado, né? O que vinha desempenhando no ano passado, que estava aquém do que a torcida queria. Hoje a torcida ficou bem descontente na Arena Barueri, com razão, né? Porque o time tomou uma virada. Até que ponto fazer uma avaliação do que o grupo é capaz de entregar, se o grupo é suficiente para a temporada. Porque esse é o momento de contratação. Então, claro, eu acho que o Campeonato Estadual, ele tem que ter muita parcimônia nesse momento para saber avaliar, levar em consideração que o time não está entrosado, que fisicamente não está no melhor momento, que ainda vai atingir esse melhor momento físico, que quem vai disputar contra o Palmeiras às vezes começou a se preparar antes nessa pré-temporada. Mas, ao mesmo tempo, esses problemas de criação já eram conhecidos desde o ano passado. Então, até que ponto saber dosar, né? Será que a equipe que o Palmeiras tem nesse momento, ela é suficiente para a ambição que o Palmeiras tem na temporada? Eu acho que ele tem um belo de um time, sim. Nós temos que lembrar que, lógico, que vai melhorar algo a mais. É uma pena que o Paulinho só venha jogar ali em abril, maio. Ele é um ponto diferente, que principalmente para esse quarto do lado centro-esquerda de ataque. O equilíbrio, né? Que é o Palmeiras, ele tem do lado de lá com o Estevão, mas por aqui ainda não tem. Que o Felipe Antos pode dar realmente mais esse ano, pode ser que a adaptação ela melhore, o Rômulo venha jogar ainda mais, e aí você conseguir alternativas, porque o Palmeiras contratou. Só que também depende desses jogadores conseguirem produzir nessa estrutura, né? Então essa engrenagem ela não funcionou com esses caras que chegaram. Então, está procurando mais alguém, é lógico que você vê a característica. Se vem o Andreas ainda é um articulador. O Claudinho já é um articulador que tem drible, que entra tem na chegada. área, pisa na área. É uma característica um pouco diferente. Mas quando tiver realmente um Paulinho, eu acho que o próprio Facundo vai poder ajudar muito. O Palmeiras ele ainda vai se ajustar, né? Que ele está fazendo alternado e está fazendo correto esse início. Não tem como ser diferente. Duas equipes jogando de maneira diferente, aonde ele mesclou. Para não ficar muito desequilibrado, né, na verdade, né? Então, mas a equipe de hoje, ela é mais desfalcada do que aquela que jogou o jogo anterior, né? E que fez o primeiro jogo, na verdade, que o Maurício começou fazendo os 2 gols, né? Então, é um pouco de paciência também. Sobre a contratação do Andrés, a Leila Pereira disse que já nem cogita mais, de tão complicada que tá. Porque o Furran, ele não quer desfazer do jogador. Por mais que o jogador queira vir, tinha vontade de vir, ele não quer sair de lá por... Tem jogado sempre, lógico, né? porque ele se sente importante. Ele é titulado. Se tivesse dado certo, ele viria feliz. Como não deu certo, então ninguém fez muito esforço, então pelo jeito vai ficar O Claudinho eu acho que foi uma frustração também, né? O Claudinho foi uma frustração. Né? É um baita jogador, né? É um belíssimo jogador. Porque tava aparentemente acertado, né? Entre todas as partes, de última hora... Eu acho que o Claudinho mexeu, porque também era já que você não tem um Paulinho até abril, você tendo um Claudinho, você tendo
ali o Felipe, eu ainda acredito que o Felipe Anderson vá. Mas você não pode ficar esperando. Vai quando? Mas já tá na hora dele dar esse retorno, né? Vai Felipe? quando? Vai quando? Já tá na hora dele começar. E isso que o Palmeiras, por isso que foi atrás desses 2 meias, né? Lógico, com características diferentes, o Andrés com o Claudinho. E aí a frustração entra naquilo que não veio. O Claudinho não conseguiu vir. E aí a gente tem que ir no mercado agora buscar um jogador com essas características, E é difícil encontrar no mercado esse jogador. Que tá difícil. O Palmeiras tem interesse no Matheus Pereira do Cruzeiro. É um interesse que está na apuração do GE. Globo. Mas seria um jogador que talvez do nosso mercado pudesse vir ao Palmeiras e ajudar. Você vê, cara, você fala de um Matheus Pereira, você já tendo um Veiga, lógico que você pode jogar com 2 caras bons, não é nem o detalhe, mas o Palmeiras parece que precisa mais ainda de um cara como se fosse aqui por esse lado esquerdo, né? Do Como que esse cara viu... centralizado. Apesar que o Matheus, cara, eu também contrataria ele pelo dinheiro que fosse tendo para qualquer time que eu estivesse. Não é essa a questão. Mas às vezes você gastar esse dinheiro no Matheus, que lógico, o Cruzeiro vai ser muito difícil de vender, porque é o principal jogador do time, segue jogando ele segue jogando bem dessa forma. Mas é óbvio que o Palmeiras precisa, tá com dinheiro, tá com recurso, ele quer encontrar outro jogador desequilibrante. Protagonista, né? É o que eles precisam. É que eu acho que o que impacta é essa janela do meio do ano passado, que levou muito tempo para os jogadores que chegaram nessa janela começarem a contribuir. No caso, o Maurício, acho que ele contribui bem, mas o Felipe Anderson, que era um jogador onde tinha uma expectativa muito grande e que já ia suprir uma carência, ele não tem dado essa resposta. Aí eu acho que acaba atrapalhando um pouco o planejamento da montagem do grupo, porque foi feito um investimento muito alto nesse jogador. E passou o período de adaptação, mas acho que esse retorno já poderia começar a aparecer, né? É difícil para ele Você pensando taticamente no Palmeiras, de 21, que foi campeão da Libertadores e logo depois também campeão da Libertadores de novo, o Palmeiras era muito rápido pelos lados, né? E hoje o Palmeiras muda um pouquinho essa característica, né? O Felipe não é esse jogador. O Felipe não é esse jogador. O Veiga muito menos, o Estevão é um jogador de mais drible, é rápido também, mas é um jogador de mais drible. Você pega o Palmeiras de 21, era o Rony de um lado e os jogadores rápidos do lado. Que voando. E aí o Palmeiras atraía o time adversário para dentro do seu campo para sair em transição. Será que qual é as características que o Abel quer? Também é importante, né? A gente saber, até para a gente dar a nossa opinião. Sim. Porque o Palmeiras de 21 e de 22 era um time muito vertical, muito rápido. O Palmeiras do ano passado não era tão vertical. Faltava essa transição, né, que o Palmeiras se acostumou, né, de ser um time competitivo. E o 23, o Palmeiras também melhorou, se a gente for ver. Quando o Endrick passou a jogar, lembra? Que ele foi super importante para aquela reação. 23 para ganhar o título do Botafogo, né? Mas o Palmeiras, ele passou, acho que o 22, acho que foi até o melhor ano nesse sentido produtivo, que ele começou realmente a ser mais do que apenas reativo, não como se fosse errado isso, estrategicamente você tem uma ideia. Só que o Palmeiras era um time chatíssimo de jogar, muito difícil de perder. Muito forte, né? Era um time que roubava-se muita bola no ataque, no meio, na defesa era muito difícil de entrar. Só que vai passando o tempo, todo mundo vai aprendendo a jogar contra, né? Então é por isso que a troca de peças é importante, mas essas peças têm que chegar produzindo. Me parece que o Palmeiras perdeu um pouquinho o timing dessa renovação. Acho que ela poderia ter começado uns 6 meses antes. O Palmeiras começou a fazer isso de fato, acho que no meio do ano passado. O Abel já reinventou o Palmeiras várias vezes, né? Tudo bem que ele sempre tem uma característica muito específica de ter essa reação rápida, mas de ter um time de pegada, um time de roubar a bola e conectar rápido e fazer a transição. Ele perdeu essa pegada, sabia? Ficar essa marcação. 4 anos do jeito que ele fez o time competitivo é difícil. Cara. É difícil, mano. Aqui no Brasil, a régua é muito alta. É muito complicado. O jogador brasileiro, ele enjoa muito fácil, ele desfoca muito mais fácil. É que é um jogo de muita concentração, A gente fala do Palmeiras, mas o Palmeiras ganhou 21, 22, 23 também ganhou títulos, então o Palmeiras não tem nada. E no ano passado foi o vice-campeão. Não, mas o Palmeiras brigou até o final pelo título, foi buscar até o final. Tanto que é o único foi campeão clube, paulista. Tanto que é o único clube, lógico, Fortaleza do Vojvoda, que manteve o treinador e vencendo. A gente fala aqui do Flamengo, que veio sempre beliscando, mas tiveram vários treinadores, vários momentos de oscilação, mesmo com um time repleto de jogadores. A cobrança ela é no nível da expectativa que o Palmeiras cria e do que o Palmeiras pretende para ele mesmo, né? Que é estar sempre competindo. Nós vamos começar com Palmeiras e Novo Horizontino. Acabou agora há pouco lá em Barueri. Vitória de virada do Novo Horizontino. Primeira vitória do Novo Horizontino no Paulistão e primeira derrota do Palmeiras. Elton, já temos os gols. É isso, a gente viu um jogo onde
O Abel Ferreira colocou um time misto, né? Mistura de reservas com titulares. Até o estádio era reserva, né, Abel, nesse jogo de hoje. O Palmeiras jogando em Barueri, não estava jogando no Allianz como mandante. Fez um primeiro tempo dominante, mas não foi o suficiente para matar o jogo. O Novo Horizontino não dava trabalho nenhum ao Marcelo Lomba até esse pênalti acontecer. E aí, a primeira finalização praticamente do Novo Horizontino no jogo foi o gol de empate e depois a virada veio num cruzamento do lado direito. O Palmeiras, que pouco sofre gols dessa forma, né, de cruzamentos para a área, deixou o Robson, veterano Robson, livre para fazer 2-1. Uma boa vitória do Novo Horizontino, tira a invencibilidade do Palmeiras de 42 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista. Exatamente, a gente até conversava antes de iniciar o programa, né, Elton? Então, o Palmeiras atual tricampeão, 22, 23, 24, e a última derrota na fase de grupos do Campeonato Paulista tinha sido lá em 2021. O Elton até me lembrava agora há pouco. Vamos lá para Barueri? Já temos o Antônio Chamorro, nosso repórter, acompanhando de perto esse Palmeiras e Novo Horizontino, e ele já chega agora no nosso Sport Center. Boa noite, Chamorro, tudo bem? Boa noite, Abel, boa noite, Elton, um abraço para vocês, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Exatamente, Palmeiras, depois de mais de 4 anos aí, né, quase 4 anos, volta a perder em uma fase de grupos, 2-1 para o Novo Horizontino, como bem citou o Elton Serra. Primeira finalização a gol do Novo Horizontino foi exatamente o pênalti cometido pelo Alan, que vinha sendo um dos grandes nomes do Palmeiras, né, ele que fez a estreia como titular, mas fez esse pênalti. Facundo Torres, né, a gente falou muito dele, né, de uma das contratações do Palmeiras em 2025, fez o seu primeiro gol pela equipe e acabou sendo ofuscado por esse segundo tempo muito apagado da equipe de Abel Ferreira. O Abel Ferreira reclamou muito do pênalti cometido pelo Alan, tanto ele quanto o João Martins ficaram reclamando muito com o quarto árbitro, e depois o segundo gol no Robson, numa falha coletiva ali, num contra-ataque, em que ele fez esse segundo gol. Desde 91 que o Novo Horizontino não ganhava do Palmeiras, então realmente é um feito muito grande para a equipe do interior paulista. E pelo lado do Palmeiras, é uma situação que a torcida, como falou também o Elton Serra, né, jogando aqui em Barueri, não veio aqui um grande público, 10 mil pessoas, mas a torcida do Novo Horizontino acabou até fazendo mais barulho do que a torcida do Palmeiras em alguns momentos. Agora no final estava uma grande festa aqui por parte da torcida do Tigre. E a organizada do Palmeiras, né, que não tem uma boa relação com a Leila Pereira, é rompida com a Leila Pereira, já antes do apito final, começou a entoar coros de diretoria sem vergonha, pior diretor do Brasil para o Anderson Barros. Então ainda deve ter mais um pouco de cobranças por parte da organizada, mas o Palmeiras perde essa invencibilidade, ainda é líder do grupo D, mas pode perder esse posto para o São Bernardo, e a equipe do Novo Horizontino sobe para o segundo lugar do grupo D, ainda na espera dos jogos, especialmente do São Paulo e Corinthians, que tem amanhã. Mas para a equipe do Novo Horizontino é um feito muito grande, e para o Palmeiras então essa derrota, que não estava na conta do Abel Ferreira, mas agora vai ter apenas 3 dias para se recuperar. Afinal, na terça-feira, o Palmeiras já recebe o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, aí volta para sua casa às 7h30 da noite, e o Novo Horizontino recebe o Velo Clube também na terça-feira às 9h30, Abel. Legal, muito obrigado, Antônio Chamorro. Daqui a pouco a gente volta lá para Barueri com mais informações, com a entrevista coletiva do Abel Ferreira, com também a participação, a fala de personagens, de jogadores, depois dessa derrota do Palmeiras, vitória do Novo Horizontino de virada por 2-1. Elton Serra, você viu aí o Chamorro tá lá em Barueri, protesto de torcedores do Palmeiras depois dessa derrota. Eu particularmente fico surpreso, né? Porque o Palmeiras, a gente sabe, nos últimos anos, quando não está vencendo, está disputando os principais títulos, vem procurando se reforçar para essa temporada. O Abel Ferreira, assim como vários técnicos, mesclando, né, jogadores, enfim. Vem de uma vitória no Clássico, fora de casa, no meio de semana, e hoje perdeu, e protestos e xingamentos em Barueri. Você ficou surpreso, como eu? De certa forma, sim, Abel. Até tentando entender, né, essa reação da torcida do Palmeiras, eu acho que é uma extensão da segunda metade do ano passado, né, de um time que não conseguiu títulos, né, até disputou o Campeonato Brasileiro, né, tentou o tricampeonato, mas perdeu para o Botafogo, na Libertadores ficou no meio do caminho,
E eu acho que o torcedor está trazendo um pouco do que foi essa reta final de 2024 para 2025. Quando faz protesto com a diretoria, né, o Antônio Chamorro trouxe agora para a gente essa questão de pegar no pé também do diretor de futebol, né, do Anderson Barros, é também pelas negociações frustradas do Palmeiras nesse início de temporada. Eu acho muito cedo, Abel, porque a gente já viu o Palmeiras engrenar aos poucos nas últimas temporadas com o próprio Abel Ferreira. Não era um time que já começava atropelando. Era uma equipe que até se remontava, de certa forma, mesmo mantendo a base, de uma certa forma se remontava em alguns setores. É o que está acontecendo em 2025. Todo ano o Abel Ferreira dizia que não iria prometer títulos, né? Não iria prometer conquistas, mas que ia prometer trabalho, comprometimento. Isso não falta nessa equipe do Palmeiras. Mas é lógico que num começo de trabalho essas oscilações são naturais. E enfrentou um adversário, por mais que seja inferior ao Palmeiras, e é um Novo Horizontino que vem de um trabalho sólido, vem de 2 tentativas de acesso na Série B. Na passada, inclusive, quase chegou à primeira divisão. Na última rodada estava na zona de classificação, não conseguiu chegar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Mirassol, né, que acabou subindo. Mas é um trabalho bem sólido de um cara muito conhecido do Palmeiras, né, que é o Eduardo Batista, e que, mesmo com o primeiro tempo ruim, no segundo tempo foi uma equipe que incomodou um Palmeiras que ainda não tem 100% do jogo sob seu domínio, né, porque é uma equipe ainda em formação. Ponto positivo, né, Abel? Acho que o Facundo Torres marcando um gol, eu acho que tira também um pouco o peso dele, mas é também uma questão de entrosamento, é uma questão de encaixe, de saber como o Palmeiras vai lidar com esse início de temporada num Campeonato Paulista que é tecnicamente inferior às outras competições, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a torcida traz um pouco de 2024 para esse início de ano, por conta até, né, das negociações frustradas. A Leila Pereira até falou do Andrés Pereira, que não interessa mais, e também de não conquistar algo relevante, né, no ano passado, sobretudo no segundo semestre. Você citou o Andrés Pereira, o Palmeiras. Temos números? Então vamos com os números, depois a gente continua falando dos reforços. Números do jogo. Posse de bola muito maior para o Palmeiras, quase 60% contra 40,5% do Novo Horizontino. 15 finalizações do Verdão, 12 do Novo Horizontino, certas 2-2. E você lembrou agora há pouco, primeira finalização a gol do Novo Horizontino foi a do pênalti, né? Grandes chances, 3 do Palmeiras, 2 do Tigre. Ações na área rival muito mais do Verdão, 19-13. Escanteios 2-1 para o Novo Horizontino. Vamos falar um pouquinho do jogo, um pouco mais do jogo. Depois a gente volta falando dos reforços e das tentativas de reforços. Porque um dos reforços fez o gol de hoje do Palmeiras, o Facundo Torres, né? Isso. Foi um Palmeiras mexido, né, com o Mike fazendo a lateral direita. O Marcos Rocha tem, nesse início, né, jogado menos minutos. E eu acho até que melhora a lateral quando ele entra. No jogo passado foi assim, por exemplo, para mim um dos melhores jogadores em campo. Mas ainda é uma oscilação natural de início de temporada. Do outro lado, o Caio Paulista, que ainda é um jogador contestado na lateral esquerda. A gente sabe que a lateral esquerda do Palmeiras ainda é algo que não é definitivo na cabeça do Abel Ferreira, por isso ele vai tentando jogadores. O meio-campo é muito modificado, né, por conta dessas mudanças nesse início, né, o Aníbal Moreno, o Alan fazendo ali a dupla de volantes, o Rafael Veiga, né, começando como titular, e aí esse trio de ataque bem diferente, né, o Flaco Lopes, uma referência mesmo, né, um cara de área, né, de movimentação ali curta entre os zagueiros, o Facundo Torres na sua posição, onde ele se sente mais confortável, na ponta direita, apesar de jogar nos dois lados do campo, mas por ali ele se sente melhor, e o Rômulo, né, tendo mais uma oportunidade, foi candidato à lei do ex, né, Abel, mas acabou não fazendo gols. Primeiro tempo de domínio, de um time que conseguiu trabalhar a bola no campo de ataque, de tirar o Novo Horizontino do seu campo de defesa, trabalhando com linhas altas, tanto que o gol sai, né, num passe do Gustavo Gomes para o Mike faz o cruzamento para o gol do Facundo Torres. Foi um time que jogou no campo de ataque no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo, como eu falei, né, ter feito 2-3-0, para ficar mais tranquilo.
É algo que o Abel Ferreira até tem falado nesse início de temporada e já falava durante parte da temporada passada que o time precisa ser mais contundente, né? Ser mais eficiente, as oportunidades que cria precisa colocar para dentro, por isso o Palmeiras até busca jogadores para o ataque nessa janela inicial de 2025. E no segundo tempo foi o Novo Horizontino que conseguiu respirar um pouco mais, ter mais a bola no campo de ataque. A proposta do Eduardo Batista era fazer bloco baixo, né? Jogou com 3 zagueiros, inclusive, né? Deixando dois laterais bem presos, né? O Igor Formiga por um lado, o Heverson por outro. 2 volantes bem marcadores, o William Farias, que é o cara de marcação mesmo, fechando um pouco, encurtando os espaços ali do Rafael Veiga. O Palmeiras passou a ter mais dificuldades no segundo tempo, até que surgiu o pênalti e o gol do Pablo Diego, né? E jogador de esporte, já um cara rodado, e depois a virada de outro jogador bem rodado, né? O Robson com passagem destacada, por exemplo, pelo Coritiba. Então foi um Palmeiras que caiu de rendimento no segundo tempo, mas coincide com o Novo Horizontino que quis jogar mais, quis jogar no ataque, quis incomodar a defesa do Palmeiras e acabou conseguindo. Vamos aproveitar para dar uma olhada, para a gente rever o lance do pênalti do Alan, porque teve muita reclamação vinda do banco de reservas do Palmeiras, da comissão técnica, especialmente do Abel Ferreira. Daqui a pouco, inclusive, teremos o Abel Ferreira falando, em entrevista coletiva. Certamente ele vai falar sobre esse lance, Elton. Para você, foi pênalti? O Abel Ferreira tem razão na reclamação? Para mim foi pênalti, Abel. A comissão técnica do Palmeiras reclama de uma solada, né, no Alan, mas ele tenta tirar a bola já tinha saído do domínio ali da disputa e ele acaba acertando o jogador do Novo Horizontino. Para mim o pênalti foi bem marcado. Haveria, obviamente, né, o protesto da comissão técnica do Palmeiras, estava um pouco distante ali do lance, mas, na minha opinião, o pênalti foi bem marcado. Eu tô com você nessa, eu concordo, não vi solada e achei que foi pênalti realmente. Desse menino que estava na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi chamado para o profissional, hoje pela primeira vez como titular, entrou nas outras partidas, inclusive contra o Santos, vem sendo muito elogiado pelo Abel Ferreira. Hoje teve essa infelicidade, né, Elton? Mas mais um garoto aí vindo da base do Palmeiras, tendo oportunidade no time de cima. Você tem Luiz Benedetti, né, que teve oportunidade. O Luigi é um jogador que também tem essa capacidade, né, de criatividade. O Thales, que tem sido importante também nesse início, tem um pouco mais de minutos fazendo gol, mas acabou sendo... É um lance casual, poderia ter acontecido também, Abel, com um jogador mais experiente, né? Porque o lance é muito rápido. Claro. O jogador do Novo Horizontino tira a bola e aí acabou acontecendo ali o contato que gerou a penalidade. Eu acho que mesmo assim, né, o Palmeiras tem aproveitado muito bem esse início de temporada para dar mais minutos aos garotos. E eu acho que esse lance também ajuda demais, né, o amadurecimento desses jogadores, né? Então, está falando aí de um cara que tem 20 anos de idade, né? E está tendo a oportunidade agora de jogar num clube multicampeão. Então, acho que também faz parte do aprendizado, apesar de ter interferido, né, no resultado do jogo. Sim, então estamos falando de garotos. O Palmeiras tem tido sucesso com muitos meninos da base. Obviamente, os mais marcantes, o Endrick, o Estevão, os do Endrick já na Espanha, o Estevão já vendido, mas que foi fundamental no ano passado, e novos garotos surgindo. E além da base, o Palmeiras olhando para fora e tentando contratar. Então eu volto ao assunto dos protestos, xingamentos para o Anderson Barros, que é um dos responsáveis ali, né, por essas contratações, essa busca de reforços do Palmeiras. Falamos do Facundo Torres, mas você estava no início do programa. O Palmeiras tentou o Andréas, lá do Fulham, da Inglaterra. O Palmeiras tentou o Matheus Pereira e o Palmeiras teve a frustração do Claudinho, que estava tudo certo, que já tinha dado o sim, tinha aceitado a proposta do Palmeiras e preferiu ir para o futebol árabe. Mesmo assim, pelo menos na minha visão, o clube continua tentando, mas o torcedor não quer saber, né, Elton? Sim, a contratação do Paulinho é uma boa contratação, mas é um jogador que vai ainda ficar pronto lá para a fase final do Campeonato Paulista, o início da Libertadores. Então, ainda não dá para contar com o Paulinho, que ainda vai precisar readquirir ritmo, talvez lá para as primeiras rodadas do Brasileirão, ou a segunda metade, né, da fase de grupos da Libertadores, ele esteja à disposição
talvez no seu melhor, ou próximo do seu melhor potencial. O Facundo Torres, a adaptação, ele até falou, né, sobre isso no intervalo, sobre a adaptação que tem sido rápida, de ter sido acolhido pelo grupo, isso é importante também. Apesar de uma pré-temporada curta, né, isso influencia bastante, mas ele tem se adaptado. Mas aí essas frustrações, né, que a gente falou aqui do protesto do torcedor, os Pereira, que acabaram não acertando com o Palmeiras, né, o Matheus Pereira, o Andrés Pereira, a Leila Pereira falou antes de começar o jogo sobre essa negociação com o Andrés e acabou desistindo. O Claudinho, né, que aí eu acho que é menos culpa do Palmeiras e mais do staff do Claudinho, né, nesse caso específico, né, porque estava tudo certo. Nossa equipe, inclusive, né, no site ESPN.com.br trouxe detalhes, né, das trocas de e-mails do Palmeiras com o Zenit. Então a negociação estava bem adiantada, estava quase tudo sacramentado, e aí tem o Claudinho, Emiliano Martins também, mudou de ideia. Desculpe te interromper. E o Emiliano Martins também. Não, correto, Abel. E o Emiliano Martins também. Eu acho que faz parte, né, do mercado, porque o Palmeiras, Abel, vamos lembrar, vinha de janelas mais discretas, janelas com jogadores muitas vezes desconhecidos, uns caras que talvez, não vou dizer mais fáceis de trazer, mas as negociações eram menos complicadas, né, porque a concorrência era menor. Hoje o Palmeiras quer concorrer com outros clubes por grandes jogadores. Então essas negociações tendem a ser mais difíceis. Você não vai conseguir facilmente trazer jogadores, ainda mais os empresários, né, os outros clubes, sabendo do poder econômico do Palmeiras. Então, é muito mais difícil negociar com um jogador que é mais experiente, né, mais tarimbado, do que com jogadores, entre aspas, desconhecidos. Então, isso faz parte também dessa mecânica, né, do mercado do futebol moderno. Pois é, protestos lá em Barueri, daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Antes disso, mais uma tela com números desse Palmeiras 1, Novo Horizontino 2. Tava olhando aqui, Elton, desde abril. Tá aí, ó. 3 anos, é isso mesmo. 3 anos e 271 dias depois. O Palmeiras não perdia na fase de grupos do Paulistão desde 2021. De lá pra cá, 30 vitórias. 12 empates e essa derrota de hoje. A última derrota tinha sido em abril de 2021. Olha aí, ó, no segundo tempo, a comparação de números entre primeiro e segundo tempo no jogo de hoje. No primeiro tempo, o Palmeiras teve 9 finalizações, caiu para 6 no segundo. 2 certas no segundo tempo, não acertou o gol do Novo Horizontino. As ações na área rival também caíram, 12-7. E as finalizações sofridas, olha só que mudança, hein? 11 no segundo tempo e tinha sido só uma no primeiro. Mudou muito, hein? Muita diferença de um tempo para outro, hein, Elton? Sim, e mudou também a forma de jogar o Novo Horizontino no segundo tempo, né? Porque já no intervalo, o Eduardo Batista fez 2 mudanças, já fez 2 modificações, né? Inclusive colocando o Natan, que é um jogador que trouxe um pouco mais de criatividade à equipe do Novo Horizontino, né? E também preenchia muito bem o corredor central, que dava um pouco mais de trabalho ali para o Palmeiras, que sentiu dificuldades. E aí teve essa queda de rendimento do Palmeiras no segundo tempo, né? Que tentou corrigir o Abel Ferreira, como a gente falou, colocou o Luiz no lugar do Rômulo muito abaixo. O Fabinho, né? Que acho que tem características diferentes da do Rafael Veiga. Acho que é por isso até, Abel, que se fala tanto na contratação de um jogador para essa posição, né? Você falou do Andrés Pereira, do Matheus Pereira, jogadores que fazem essa função de terceiro homem do meio-campo ou um articulador, jogar um pouco mais à frente. O Rafael Veiga sai, ele já ainda tentando adquirir ritmo, né? Não está 100%. O time cai de rendimento também. Fisicamente ele acabou sentindo e entrou o Fabinho. O time não evoluiu nesse sentido. A dobra dos laterais, né? O Gia e o Marcos Rocha acabaram entrando, o Marcos Rocha entrando no lugar do Mike, para tentar construir um pouco mais. E o Marcos Rocha tem sido assim, né? Um lateral que constrói a partir do campo de defesa, muitas vezes com o terceiro zagueiro, e às vezes se junta a um dos volantes ali para construir no meio campo, para o Palmeiras ter mais a bola. Só que foi nesse momento, inclusive, que o Novo Horizontino cresceu mais no jogo, conseguiu atacar um pouco mais. Então acho que a mudança de números do primeiro para o segundo tempo
acaba sendo uma reunião de vários fatores, né? Primeiro, uma queda de rendimento do Palmeiras e a mudança de postura do Novo Horizontino, que fez com que o Palmeiras sentisse um pouco, principalmente depois desse pênalti. Acho que as coisas mudaram no jogo depois desse pênalti que empatou, né? Que gerou um empate a essa altura do jogo. Eu sei que você já falou sobre isso, mas vou insistir. Essa posição, seria um meio atacante ali, mais ou menos a posição do Veiga, é a maior necessidade do Palmeiras para você no momento? Para se reforçar? Eu acho que o Palmeiras tem algumas necessidades, mas eu acho, Abel, que essa é a maior. Né? Porque se a gente olhar do meio para frente, você tem jogadores de construção, talvez numa primeira linha, né? O Richard Rios, que é um jogador que funciona ali, o Aníbal Moreno, o Zé Rafael está prestes a sair, né? Tem essa negociação. Emiliano Martins, o Atuesta, são caras que funcionam mais ali numa primeira faixa do meio campo. Ou então você tem caras de lado de campo, porque, convenhamos, né? Desde que foi contratado, o Felipe Anderson ainda não rendeu. Ele poderia, inclusive, fazer essa função, mas não rendeu. Em nenhum dos lados do campo, um cara ainda muito irregular. Você tem o Estevão, que é um jogador também de 1 contra 1, de jogar mais pelos lados do campo, e que vai sair no meio da temporada. O Paulinho joga também como ponta, né? Joga mais aberto. O Rony não tem sido utilizado, é outro jogador que não deve permanecer, que pode funcionar também como ponta. Ou seja, o Palmeiras ou tem os caras que constroem a partir dessa primeira linha de meio campo, né? Como volantes, ou tem os pontas. Então, de fato, só tem o Rafael Veiga, porque o Rômulo foi contratado talvez para ser maturado nessa posição, mas o Abel tem usado mais ele pelos lados do campo. Então, é a principal carência do Palmeiras no elenco, né? Porque a gente sabe que o Rafael Veiga é um jogador diferente, mas já mostrou que quando é sobrecarregado com a quantidade de jogos e o Palmeiras precisa gerenciar o elenco, não tem um cara à altura para manter essa característica, né? De proposição, de um cara criativo, das bolas paradas. Eu acho que sim, Abel. Por isso até essa busca incessante do Palmeiras por um jogador na posição.